Olá. A crise diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos deve ser analisada a partir da doutrina de segurança nacional do governo Donald Trump. Esta doutrina coloca o hemisfério ocidental como região prioritária para os Estados Unidos. Hemisfério ocidental é como eles chamam a América, não só os Estados Unidos, que eles costumam chamar de América como se fossem sinônimos, mas estamos falando de todo o continente americano, da Groenlândia à Terra do Fogo, que deve ser dominada pelos Estados Unidos com base na doutrina Monroe, a versão de Donald Trump para a doutrina Monroe, ou Monroe, como se dizia aqui. Aportuguesando a doutrina Monroe, foi anunciada em 1823 pelo presidente norte-americano James Monroe, visava impedir que as potências europeias recolonizassem a América Latina, que se tornou independente depois que a França de Napoleão Bonaparte conquistou a Península Ibérica em 1807 e 1808. Com a derrota final de Napoleão em 1815 e a restauração das monarquias europeias pela Santa Aliança, formada no Congresso de Viena, havia o temor de que os impérios europeus tentassem recolonizar a América Latina. A doutrina Monroe dizia basicamente que a América é para os americanos. Originalmente não era uma doutrina imperialista, pelo menos não é o que me parece. Era anti-imperialista contra o imperialismo europeu. Na prática, dizia: nós não nos metemos nas guerras da Europa e vocês não se metam na América Latina. Na América, de modo geral, em 1845, o jornalista John Sullivan lança a doutrina do Destino Manifesto, que o meu professor de estudos estratégicos na London School of Economics, Chris Coker, comparava com a doutrina nazista do espaço vital Lebensraum, segundo o qual a Alemanha precisava de mais espaço. Pela doutrina do Destino Manifesto, os Estados Unidos têm uma missão divina ou quase divina de difundir sua democracia e suas instituições, de estender suas fronteiras do Oceano Atlântico ao Pacífico e dominar o continente americano. Foi a justificativa ideológica para a expansão territorial, com a marcha para o oeste, o genocídio dos povos indígenas e a conquista de 41% do território mexicano na Guerra da Independência do Texas e na Guerra Mexicano-Americana, que terminou em 1848. Agora, o presidente Donald Trump resgata essas ideologias e a doutrina Monroe para alegar que os Estados Unidos precisam dominar todo o continente americano para garantir a segurança nacional. O objetivo é conter o aumento da influência da China no continente, mas isso só pode ser feito com uma competição econômica, com comércio e investimentos, o que até pode ser bom para a América Latina, fazer uma espécie de barganha nacionalista entre as superpotências, como fez Getúlio Vargas, negociando ao mesmo tempo com os Estados Unidos e a Alemanha nazista nos anos 1930. A China é hoje a maior parceira comercial de quase todos os países latino-americanos. As exceções são o México, que manda 83% de suas exportações para os Estados Unidos, a Colômbia, uma tradicional aliada dos Estados Unidos, o Equador e os países da América Central, que os Estados Unidos consideram parte do seu quintal. Trump não conhece a América Latina, não se interessa pela América Latina e não tem maior interesse além de tentar reduzir a influência chinesa. O executor da política para a região é o secretário de Estado, Marco Rubio, filho de exilados cubanos. Ao mesmo tempo, é preciso levar em conta o caráter neofascista do movimento MAGA, tornar a América, entendida aqui como Estados Unidos, grande de novo. O fascismo sempre tem essa ideia de destruir a ordem vigente para criar uma sociedade supostamente mais pura e resgatar um passado idealizado que nunca existiu. Mussolini queria resgatar a glória do Império Romano. Hitler se apresentava como o Terceiro Reich. O primeiro foi o Sacro Império Romano-Germânico de Carlos Magno e o segundo Reich foi o Império Alemão, quando o país foi unificado sob Bismarck, sobre o Otto von Bismarck, o chanceler Otto von Bismarck, em 1871, no fim da Guerra Franco-Prussiana.
O guru do movimento MAGA, Steve Bannon, que foi assessor político na primeira campanha eleitoral e no início do primeiro governo Trump, se apresenta como um leninista de direita, quer criar uma internacional neofascista no modelo da Internacional Socialista e das internacionais comunistas, reunindo partidos de extrema-direita da América e da Europa. Sem condições de concorrer com a China economicamente, a alternativa é criar uma rede de governos aliados e subservientes na América Latina. Nos últimos anos, a extrema-direita e a direita ganharam eleições na Argentina, no Chile, no Equador, em El Salvador, no Paraguai, na Bolívia e, mais recentemente, no Peru e na Colômbia, sempre com o apoio do governo Trump, sem esquecer do sequestro do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, em 3 de fevereiro. Hoje, Marco Rubio governa a Venezuela. O Brasil é o maior país da região e o mais rico. É o grande prêmio. Então, é inevitável a interferência dos Estados Unidos para tentar eleger um fantoche de extrema-direita em outubro, no caso, o senador Flávio Bolsonaro. Essa ingerência começa no início da guerra comercial deflagrada por Trump em 2 de abril do ano passado, quando as exportações brasileiras foram submetidas a tarifas de até 50%, ficando abaixo apenas da China. A diferença fundamental é que os Estados Unidos têm um grande déficit comercial com a China e têm saldo comercial positivo nos negócios com o Brasil. Então, não se trata de equilibrar a balança comercial. As justificativas para o tarifaço no ano passado incluíam o processo do ex-presidente Jair Bolsonaro e cúmplices por tentativa de golpe de Estado e outras decisões da Justiça contra empresas norte-americanas de internet submetidas a uma suposta censura para a extrema-direita, aqui nos Estados Unidos e na Europa. Liberdade de expressão é o direito de mentir e caluniar impunemente. Os filhos de Bolsonaro, Flávio e Eduardo, festejaram o tarifaço. Na prática, com a guerra comercial, as exportações do Brasil para os Estados Unidos caíram de 12% para 9% do total das exportações brasileiras no ano passado, enquanto as exportações para a China cresceram 17%. As exportações para os Estados Unidos representavam menos de 2% do produto interno bruto do Brasil. A consequência é evidente que alguns setores perdem, mas a maior consequência é a redução da importância dos Estados Unidos para o Brasil. Também não dá para esquecer que a marcha sobre Brasília e o ataque às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023 foi uma cópia do assalto ao Congresso dos Estados Unidos em 6 de janeiro de 2021 para tentar impedir a certificação da vitória de Joe Biden numa tentativa de golpe para Trump não entregar o poder. Até hoje, contra todas as evidências, Trump alega que a eleição de 2020 foi roubada. Os trumpistas entraram com mais de 61 ações na justiça, perderam todas por falta de provas. O processo contra Trump parou quando ele foi reeleito em 2024, porque a Constituição americana só permite que o presidente seja processado, seja julgado num processo de impeachment pelo Congresso. O presidente Lula, depois disso, o presidente Lula se encontrou com o Trump na Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado e foi a Washington. Os dois estabeleceram boas relações pessoais, mas era inevitável que o neofascismo do movimento MAGA se impusesse para atacar as eleições do Brasil. Depois que o candidato Flávio Bolsonaro esteve na Casa Branca em 26 e 27 de maio deste ano, o governo Trump enquadrou 2 organizações criminosas, o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital, como grupos terroristas. Essas máfias do tráfico de drogas aterrorizam as populações nas áreas que dominam, mas não têm objetivos políticos, que é uma característica fundamental da definição de terrorismo. Não querem tomar o poder do Estado, querem corromper as autoridades para facilitar seus negócios, garantir a impunidade e aumentar os lucros. Seus objetivos são econômicos e não políticos. Em seguida, houve um novo tarifaço no ano passado. Trump usou a lei de poderes de emergência econômica
para deflagrar sua guerra comercial. A Suprema Corte considerou o tarifaço ilegal, porque não havia e não há emergência econômica nos Estados Unidos. O governo Trump terá de devolver 166 bilhões de dólares em tarifas ilegais, parece que já devolveu cerca de 100 bilhões, e recorreu então à lei de comércio que autoriza o presidente a retalhar economicamente países com práticas de comércio desleal. O Brasil tentou negociar mais uma vez e o secretário Marco Rubio acusou o presidente Lula de negociar de má fé numa jogada clara para ajudar Flávio Bolsonaro. Se fosse um argumento técnico feito com base em investigações sobre práticas de comércio desleal, o argumento seria apresentado pelo representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer. Rubio é a face política do neofascismo trumpista para a América Latina. Como Trump não pode mais se reeleger, Rubio disputa com o vice-presidente James David Vance a herança do movimento MAGA e a candidatura do Partido Republicano à Casa Branca na sucessão de Trump em 2028. Em 25 de julho, o jornal The Washington Post revelou que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, tinha negado vistos a 2 diplomatas do Departamento de Estado que viriam ao Brasil para questionar a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral e denunciar uma suposta falta de liberdade de expressão. O roteiro é o mesmo da tentativa de golpe de Jair Bolsonaro, alegar que as urnas eletrônicas são inseguras, podem ser fraudadas, que a eleição foi roubada e, a partir daí, tentar articular uma nova tentativa de golpe de Estado. Em 4 de agosto, o governo Donald Trump anunciou a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Ribeiro Viotti, que foi embaixadora na ONU, uma diplomata de altamente qualificada e de grande prestígio internacional. A justificativa foi a demora do governo Lula em conceder o agrément, a autorização oficial para o embaixador nomeado por Trump para o Brasil, Daniel Pérez, exercer suas funções. Ele é um ex-presidente da Assembleia Legislativa da Flórida, não conhece nada de Brasil, mas é próximo do secretário Rubio. O problema aí é que Trump violou a praxe da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas. O padrão a praxe é consultar o governo do país antes de anunciar publicamente a nomeação de um novo embaixador. O governo Lula deixou para conceder o agrément depois das eleições por suspeitar que Daniel Pérez também venha interferir indevidamente no processo eleitoral aqui no Brasil. A campanha eleitoral começa oficialmente em 16 de agosto, vem mais chumbo grosso por aí, porque é assim que age o neofascismo. A fórmula de Trump é lutar, 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 nunca admitir um erro, nunca reconhecer uma derrota. Um aliado do governo Trump nesta luta contra a democracia brasileira é o presidente da Argentina, Javier Milei. Ele se apresenta como uma novidade na política argentina, mas é aliado do peronismo, da direita do peronismo, do grupo ligado ao ex-presidente Carlos Menem. Esse grupo faz uma análise histórica com base na ideia de que o momento de maior prosperidade da Argentina foi no fim do século XIX, início do século XX, quando a Argentina tinha uma relação muito forte com o Império Britânico. Menem e agora Milei tentam reconstruir esta relação de satélite privilegiado com a maior potência mundial, que hoje é os Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores de Menem, Guido Di Tella, falava em ter uma relação carnal com os Estados Unidos. Nesse caso, a gente sabe quem come quem. Ninguém se iluda. Será uma luta sem trégua do trumpismo para submeter o maior país da América Latina. E tem mais um aspecto a ser considerado. O Partido Republicano deve perder a maioria na Câmara e talvez no Senado nas eleições de 3 de novembro, o que transformará Trump num pato manco, um presidente com poderes reduzidos nos seus 2 últimos anos de mandato. O Brasil corre o risco de se aliar a um governo falido em fim de mandato, que, dada a impopularidade de Trump, deve perder a próxima eleição presidencial nos Estados Unidos. É isso aí.
Até mais. Tchau. Se gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise. E me siga no Substack, no LinkedIn, no Instagram, no Threads e no Facebook. Muito obrigado, até mais. Tchau.